I couldn't eat, I couldn't... Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar então com o nosso segundo dia de preparação para Corpus Christi, continuando a meditação através da exortação apostólica pós-sinodal de Bento XVI, Sacramentum Caritatis. Ele diz assim: as palavras de Santo Agostinho, que descrevem de modo eficaz esta dinâmica da fé própria da Eucaristia, referindo-se precisamente ao mistério eucarístico, o grande santo de Hipona põe em evidência como o próprio Cristo nos assimila a si mesmo. Diz assim: o pão que vedes sobre o altar, santificado com a palavra de Deus, é o corpo de Cristo. O cálice, ou melhor, aquilo que o cálice contém, santificado com as palavras de Deus, é sangue de Cristo. Com estes sinais, Cristo Senhor quis confiar-nos o seu corpo e o seu sangue, que derramou por nós para a remissão dos pecados. Se os recebestes bem, vós mesmos sois aquele que recebestes. Assim, tornamo-nos não apenas cristãos, mas o próprio Cristo. Veja que coisa impressionante o que a Sagrada Eucaristia é capaz de fazer em nós. A Igreja celebra o sacrifício eucarístico obedecendo ao mandato de Cristo, a partir da experiência do ressuscitado e da efusão do Espírito Santo em Pentecostes. Por este motivo, a comunidade cristã, desde os seus primórdios, reúne-se para a fração do pão, fractio panis, no dia do Senhor, o domingo. Comungando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vamos nos tornando participantes da vida divina, de modo sempre mais adulto e consciente. Vale aqui o mesmo que Santo Agostinho afirma a propósito do Verbo eterno. Alimento da alma, quando, pondo em evidência o caráter paradoxal deste alimento, o santo doutor imagina ouvi-lo dizer assim: sou o pão dos fortes, cresce e me comerás. Não me transformarás em ti como o alimento da tua carne, mas tu te mudarás em mim. Com efeito, não é o alimento eucarístico que se transforma em nós, mas somos nós que acabamos misteriosamente mudados por ele. Cristo alimenta-nos, unindo-nos a ele mesmo. Atrai-nos para dentro de si. Experimentamos a divindade. A importância do domingo como dia da Igreja, o Dies Ecclesiae, traz-nos à mente a relação intrínseca entre a vitória de Jesus sobre o mal e a morte e a nossa pertença ao seu corpo eclesial, o corpo místico, a Igreja. No dia do Senhor, com efeito, todo cristão reencontra também a dimensão comunitária da sua existência redimida. Participar da ação litúrgica, comungar o corpo e o sangue de Cristo, significa ao mesmo tempo tornar cada vez mais íntima e profunda a própria pertença àquele que morreu por nós. Pode ver em 1ª Carta a Coríntios, capítulo 6. Verdadeiramente, quem se nutre de Cristo vive por Ele. A comunhão tem sempre e inseparavelmente uma conotação vertical e uma horizontal. A comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos e irmãs. A forma eucarística da vida cristã é sem dúvida eclesial e comunitária. Através da diocese e das paróquias, enquanto estruturas basilares da Igreja num território particular, cada fiel pode fazer experiência concreta de sua pertença ao corpo místico de Cristo. Hoje, torna-se necessário, fundamental, redescobrir que Jesus Cristo não é uma simples convicção privada ou uma doutrina abstrata, mas uma pessoa real cuja inserção na história é capaz de renovar a vida de todos nós. Por isso, a Eucaristia, enquanto fonte e ápice da vida e missão da Igreja, deve traduzir-se em espiritualidade e em vida, segundo o Espírito, porque quem verdadeiramente comunga de Cristo sente em seu coração o mesmo desejo de Jesus, de salvar a todas as pessoas. E ao sentir isso, se compromete com a missão. Deus te abençoe e um bom dia para você.